Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros. E eu quero responder hoje uma dúvida de uma leitora que me escreveu fazendo a seguinte pergunta. Nos seus livros, nos seus vídeos, você fala muito da educação repressora, aquela onde a criança foi muito cobrada, onde teve pancadaria, violência, esse negócio todo, e que todo esse contexto gera aquelas crenças, os decretos de sobrevivência, de perfeccionismo, de não poder errar, de ter que atender às expectativas do meio. Aí ela estava falando que a experiência dela e de muita gente lá da família dela é exatamente oposta. É uma educação muito, muito mega protecionista. Então eu queria falar um pouquinho disso também, tá? Se bem que eu já mencionei em vários livros, tá? Ok, eu sempre menciono sim essa parte da educação protecionista. Tem até um caso muito interessante que eu gostaria de contar. É o seguinte, a mãe, uma pessoa assim totalmente... ela é bastante intensa, ela é bastante cobradora. Interessante isso, porque ela também teve uma educação muito protecionista. Então, veja, é relativo. A educação dela, embora protecionista, fez ela entender que ela tinha que ser perfeita. Sabe, então, mãe dela, né, protegeu tanto e favoreceu tanto, cuidou de todos os detalhes para que todos os desafios fossem fáceis dela resolver, mas passou a impressão de que ela teria que ser perfeitinha, maravilhosinha, obediente, legalzinha, sabe? Senão ela não teria toda essa proteção da vida. Então ela viu a mãe como a vida, ela projetou na mãe a vida. Então a vida, para ser legal com ela teria que ser uma pessoa certinha, perfeitinha, quase não humana, sabe? Uma coisa meio robotizada. E ela se casou com uma pessoa que recebeu uma educação exatamente oposta, que era o seguinte: você tem que se virar, você tem que ser forte, você tem que dar solução para todas as coisas, porque se você não for um cara eficiente, produtivo, provedor, etc e tal, você vai se ferrar. Era mais ou menos essa a crença do sujeito. E ele teve um pai muito podador, muito repressor, muito crítico. Então ele introjetou essas defesas, né, também de ser perfeitinho, só que de uma maneira diferente da mulher, né? Ele tinha que ser perfeitinho no sentido de prover, arranjar soluções para todos, fazer todas as pessoas felizes, tá? Para ele se sentir uma pessoa decente, com valores. Olha que interessante, né? Como as pessoas se unem, né? Ela, uma perfeccionista passiva, de certa forma, tinha que ser legalzinha, certinha, perfeitinha também. E ele, um perfeccionista autoritário, tá? Que tinha que prover e resolver tudo. Então, dois perfeccionistas com um fundo de personalidade e ações um pouco diferenciadas, mas se cobrando muito também. Bom, esse casal teve filhos, e os filhos, embora fossem todos meninos, eles foram educados para não ter desafios. Todos os desafios, todos os problemas, o pai solucionava, a mãe solucionava, sabe? Então, eles foram alvo dessa dupla proteção. A mãe porque aprendeu isso, o pai porque foi intimado a resolver tudo para todos. E eles cresceram, esses filhos, de uma maneira muito, muito, muito pouco autoconfiante, sabe? Então são indivíduos que não têm confiança nenhuma em si mesmos. Eles não acreditam que eles podem resolver a vida. E é interessante como eles se encostaram, literalmente, eles atraíram mulheres mandonas, que simplesmente impõem a vontade delas, fazendo
dominando completamente a relação, né? Então, é tão interessante a gente observar esses quadros, né, de personalidades, de aprendizagens, o que cada um traz, o que cada um transmite. E é interessante o produto, né, dessa família, desse casal, como esses filhos são completamente, muito pouco autoconfiantes, eles têm uma autoestima péssima, tá? E eles também acham que eles só vão ser valorizados, amados, aceitos, quando eles atenderem todas as expectativas dessas mulheres que eles têm. Então você pode imaginar o relacionamento horrível que eles têm, porque eles são completamente submissos e eles têm que servir, eles têm que se doar, eles têm que atender todas as expectativas. E é interessante como, enquanto um se adaptou nessa história, tá levando, o outro se rebelou um pouquinho, porque por mais que ele fizesse, ele não tinha um pouco das necessidades, das necessidades dele atendidas. E aí foi uma revolução, não é? Então é interessante a gente perceber como as pessoas desenvolvem personalidades diferenciadas e ao mesmo tempo é como se fossem diferentes, mas a ação, a motivação interna é igual, né? Que é realmente a dependência emocional. Então nós estamos falando aqui da mãe dependente emocional, dos filhos dependentes emocionais, de um pai que, apesar de toda a força, a cobrança de ter que resolver, né, também foi um dependente emocional do pai que era repressor. Vejam que interessante, né? Como as famílias que a gente pretende que sejam equilibradas não são. E eu falo muito isso no livro Relacionamentos Positivos, tá? Vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. É um dos nossos livros que, inclusive, está sendo editado num nível independente. Quem tiver interesse, fala diretamente comigo ou com o Mário, da Sinal Verde, que é distribuidora de livros também. Se quiserem as referências, me peçam, tá? E com prazer eu vou fornecer. Então eu sugiro realmente que vocês leiam esse livro, o Relacionamentos Positivos, que fala muito sobre esse lance da dependência emocional e fala muito também dos quadros de conflitos familiares, das neuroses familiares, onde cada um se comporta de uma maneira. O pai, né, desse senhor foi um cara crítico, impositivo. O crítico e o impositivo ganha energia quando o outro permite e topa essa imposição e se adequa a atender as expectativas de quem impõe e assume as críticas e se sente culpado. Então, esse tipo de neura dos relacionamentos eu abordo muito nesse livro. Então, o crítico e o oprimido, quando ele se percebe e ele quer trabalhar essas crenças e ele decide não mais se culpar, não mais aceitar a crítica, ele devolve essa energia perniciosa para o crítico, né? E ele não é mais submisso. Então, olha que interessante a capacidade que a pessoa tem de se autoafirmar, de ganhar uma confiança muito grande quando ela percebe as crenças que ela traz dessa formação. E é tudo isso, de certa forma, que eu abordo nos meus livros, para que haja, sim, esse autoconhecimento, né? E nesse livro específico, quando eu falo dessa problemática dos relacionamentos, da família, nós temos vários papéis, né? A vítima, o distante que, sabe, sempre que é perguntado, ele diz, vou pensar, não sei o quê, e não dá a resposta. Aquela pessoa que se sente altamente criancinha, né? E ela vai precisar de um papai que mande nela. Então, eu finjo que obedeço e o outro finge que faz tudo, só que no meio do caminho, um alimenta a neurose do outro. Então, gente, o processo de autoconhecimento ele é tão interessante que quando a pessoa
quer realmente amadurecer e se autoconhecer para trabalhar a essência verdadeira nela, ela realmente interrompe esse jogo, essa manipulação que existe na maioria dos relacionamentos. Então, se você quer ter um relacionamento legal, se você quer crescer, é o que eu sempre falo, os meus livros eu classifico como a trilha do autoconhecimento. E esse livro, Relacionamentos Positivos, Vença a Dependência Emocional e Crie Relações Saudáveis, é muito especial no que se refere ao padrão dos relacionamentos neuróticos, que nós precisamos entender para sair e criar, sim, aí sim, um relacionamento tranquilo, poder educar os filhos de uma maneira a colocar limites corretos, a serem assertivos, a não serem inconsistentes e criarem crianças e jovens que tenham autoconfiança para saber se virar na vida. Olha como é importante o processo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado, reflitam um pouco nisso, se identificaram, qualquer dúvida, coloquem nos comentários, eu vou gostar de saber. Coloquem temas também que vocês gostariam que eu abordasse aqui. E fiquem em paz, eu agradeço bastante pela atenção, peço que deem o seu like, compartilhem o vídeo e se inscrevam aí no canal, caso ainda não o tenham feito. Beijo para todos e até o próximo vídeo.